sabe o que é gamificação? Eu sou Rafael Rocha Pinto, aluno do mestrado profissional da UFRJ e vou falar sobre a gamificação no ensino. Você conhece alguém viciado em jogos? Você já deixou de comer porque estava jogando? Vou falar sobre a magia dos jogos na aprendizagem. De acordo com Karl Kapp, a gamificação é o uso das mecânicas baseadas em jogos, da sua estética e lógica para engajar as pessoas, motivar ações, promover a aprendizagem e resolver problemas. Então, baseado nessa definição, podemos concluir que a gamificação pode ser importante para aumentar o engajamento. E para gerar engajamento, podemos usar os mecanismos de jogos, estética visual e lógica de jogo. Listei aqui alguns mecanismos que são utilizados comumente nos jogos. Se você tivesse que escolher um dos computadores para jogar, qual deles você escolheria? A lógica do jogo deve possuir esses 4 itens, que devem ser utilizados sempre em conjunto para conseguir melhores resultados. Assim, dentro de uma competição, podemos ter participantes que cooperam entre si, descobrem novos itens, tudo isso acontecendo dentro de uma grande história. A gamificação não se resume apenas em criar um jogo, e sim utilizar elementos dos jogos para gerar interesse e engajamento em alguma outra área. Todos os jogos possuem características em comum. Cada vitória no jogo gera na pessoa o efeito vencedor. Quando vencemos alguns desafios, hormônios são liberados e isso gera uma grande sensação de prazer. Esse seria o motivo para querermos sempre repetir a tarefa por várias vezes. E agora, alguns dados importantes. Olá, eu sou Alice Santos, radiologista, periodontista e aluna do mestrado profissional em Clínica Odontológica da Faculdade de Odontologia da UFRJ e vou falar sobre fórum de discussão. O fórum de discussão é um espaço virtual para a realização de debates, compartilhamento de opiniões e conhecimentos relacionados com o que está sendo aprendido em sala de aula. O fórum não é um momento apenas para se fazer perguntas e respostas, mas para a construção de soluções coletivas, com discussão dos tópicos abordados em forma de debates. O professor lança um tema para ser debatido. Faz a mediação das respostas, estimulando a interação entre os participantes e acompanha todas as respostas. Outras habilidades e competências são trabalhadas, como a colaboração, a reflexão e o senso crítico. O professor pode criar um fórum de discussão dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle, Google Classroom, Teams, entre outros. Mas também pode usar redes sociais, como exemplo, Facebook, WhatsApp e Instagram. A seguir, alguns exemplos de fóruns de discussão em odontologia utilizados nas redes sociais.
O professor deve ser bastante claro durante a explicação dos tópicos e deve aproveitar o momento para fazer críticas construtivas, evitando polêmicas e sabendo receber algum tipo de críticas, mantendo sempre um bom tom. E aí, gostou? Utilize o fórum para promover ainda mais conhecimento, além da sala de aula. Olá, meu nome é Maiara Fidelis Bastos, sou aluna do mestrado profissional em Clínica Odontológica. Hoje falaremos um pouco sobre o uso de casos clínicos como estratégia de ensino. Os casos clínicos são baseados em situações de contexto real. Os alunos desenvolvem competências e habilidades muito importantes, tais como resolução de problemas, tomada de decisões, capacidade de argumentação e o trabalho em equipe. O estudo de caso apresenta o conteúdo por meio de situações reais que são chamadas de caso. A participação ativa do aluno é muito importante. A interação pedagógica entre os alunos é a sua principal ferramenta. Objetiva-se que o aluno aprenda sobre determinado assunto. Os casos clínicos podem ser relatos reais ou criados, e geralmente não apresentam uma única resposta correta. Podem conter informações simples ou complexas, gráficos, tabelas e figuras ilustram o caso e o relato deve ser feito por completo. O professor indica o tema e o material de apoio para o estudo. O estudo de caso não exige preparação prévia do aluno, mas fazê-lo favorece o desenvolvimento da aula. Ao longo da atividade, é preciso deixar claro para o aluno como a metodologia funciona e a importância da participação dele para o aprendizado. Um resumo sobre os estudos de caso clínico. Muito obrigada por sua atenção. Eu sou a Juliana, aluna do mestrado profissional da UFRJ e vou falar de um método de ensino que chama paródia. Penso que todos os alunos do mundo devem estar cansados de aulas online. Pesquisas indicam que até 20% dos alunos não apresentam nenhum tipo de motivação qual colaboradores em 2004. Na verdade, todos estamos estressados. Foco, vontade, humor. Podemos conseguir utilizando a paródia como um recurso didático, dinâmico, crítico que analisa e gera percepções dos alunos em diferentes situações. Bora cantar, interagir, entender e aplicar conteúdos. Olha esse exemplo. Esse aluno está no TikTok fazendo a anamnese depois das aulas do EAD. Aplicar conteúdos, música popular e retomada do interesse. Então, turma, comecem imediatamente. Vamos aprender com felicidade. Olá, eu sou Ana Paula Portezeno, aluna do mestrado profissional em Clínica Odontológica da UFRJ. Você conhece a metodologia OSCE? O acrônimo OSCE vem do termo em inglês Objective Structured Clinical Examination, exame clínico objetivamente estruturado.
Ele é considerado importante elemento na melhoria do ensino e da aprendizagem e funciona como uma ferramenta de avaliação das competências clínicas do aluno. O trabalho de um profissional de saúde inclui algumas habilidades essenciais que não podem ser avaliadas pelos exames escritos tradicionais. Esses são bons em avaliar o conhecimento biomédico, mas eles não observam o aluno na prática. Uma abordagem diferente se faz necessária quando é necessário avaliar habilidades de comunicação clínica interpessoal, técnica de exame clínico e profissionalismo. Então, o que seria a metodologia OSSE? Essa metodologia procura avaliar nas suas múltiplas dimensões a competência clínica de forma planificada, estruturada e objetiva, pela observação direta da performance e interação do aluno com o paciente, ao longo de um conjunto de estações que reproduzem cenários de situações clínicas padronizadas. Os participantes passam por todas as estações estruturadas de forma rotativa no intervalo de tempo pré-definido. Em cada estação, examinadores solicitam respostas e tarefas que englobam, por exemplo, a interpretação de exames laboratoriais, exame clínico, abordagem ao paciente e a comunicação. Então, como construir uma OSSE? O leque de recursos que se pode utilizar na construção de uma OSSE é amplo, podendo incluir pacientes simulados, filmes, modelos e manequins anatômicos e simuladores. De acordo com o próprio Harden, idealizador da metodologia, os pacientes simulados são os que melhor contribuem para ela. Vantagens têm o recurso OSSE como instrumento de avaliação e aprendizado. Ele permite ao aluno resgatar o conhecimento prévio adquirido em sala de aula, ampliando as oportunidades de aprendizagem no ambiente clínico. Facilita o aprendizado otimizando a associação da teoria à prática. É excelente instrumento de avaliação também, pois avalia competências que os exames tradicionais não são bons em avaliar. Além disso, como as estações e os instrumentos de avaliação são padronizados, cada aluno recebe uma avaliação igual e justa. Os benefícios em relação aos estudantes são muitos, pois eles se sentem positivos em relação à utilização das OSSEs, se mostram mais confiantes e menos ansiosos na abordagem ao paciente. E também ocorre o reforço da natureza central do mesmo na prática em saúde, lembrando aos estudantes que eles são práticos e não somente detentores de conhecimento. Podemos então afirmar que todos os conteúdos interativos que abordamos no nosso vídeo potencializam e muito o aprendizado. Então, vamos utilizá-los!